Olá, prezados colegas, eu sou o professor Márcio Barros e vamos iniciar então o nosso primeira videoaula sobre protagonismo infantil nas narrativas gráficas e o ensino de história da infância. Primeiro eu vou fazer um panorama de como a gente chegou até aqui. Bom, eu sou professor do estado há mais de 15 anos, eu leciono no estado do Paraná no ensino básico, que corresponde ao ensino fundamental e o ensino médio. E durante essa minha trajetória como profissional da educação, eu sempre tive algumas dificuldades que eu acredito que são dificuldades de todos nós que trabalhamos com o ensino básico da rede pública do Brasil, que é a dificuldade na parte de trazer o interesse para o aluno nas nossas aulas, para que nossas aulas sejam mais dinâmicas, que as nossas aulas sejam mais interessantes para os mesmos e que de certa forma a gente consiga fazer alguma transformação na realidade social desses alunos, ou seja, para que essa aula tenha algum significado para eles. Bom, tendo isso em vista, eu estou terminando agora também um mestrado na área do ensino de história, é o Prof. História, mestrado profissional no ensino de história. Eu sou orientado pelo professor Dr. Ailton José Morelli e ao término desse trabalho é necessário que a gente prepare algo que fomente ou que desenvolva a discussão, uma espécie de um produto didático. E o que a gente pensou então? A gente pensou num MOOC, um curso à distância, um breve curso à distância de 30 horas, que o aluno possa estar fazendo e que tenha, de certa forma, um contato com o nosso trabalho, com o que foi realizado e com as discussões que a gente teve durante esses 2 anos de trabalho. Bom, ao adentrar novamente ao curso do mestrado do ensino em História, eu consegui, de certa forma, o que estava, vamos dizer assim, eu estava muito acomodado no sentido de estar sempre repetindo os mesmos erros, até mesmo na questão didática. Minhas aulas eram desinteressantes, eu mesmo me encontrava de certa forma desmotivado. E no que o curso veio então nos agregar? Ele veio nos trazer, primeiro de tudo, discussões novas em relação à didática da história, né? Principalmente na área da teoria da história, e também discussões mais atualizadas no cenário político atual, tendo sempre em vista o que? A melhoria da qualidade do ensino lá na base, que é onde eu atuo, são as escolas do Paraná. Bom, e também foi um momento da gente estar refletindo sobre as nossas próprias dificuldades, né? E eu parto então por 2 pontos, eu acredito que seja importante a gente iniciar. Primeiro, a questão do desinteresse do aluno nas aulas de história e a forma como a mesma é trabalhada em sala de aula. Sempre aquela ideia das apostilas, dos livros didáticos, que são um complemento, mas que o professor acaba muitas vezes se vendo preso a ela. Isso eu estou dizendo por experiência própria minha. Alguns colegas conseguem desenvolver melhor, mas em sua grande maioria a gente acaba se tornando refém, às vezes, de poucos recursos didáticos e também de uma certa contextualização de uma organização da escola que reflete a questão que se reflete na questão dos projetos político-pedagógicos, das diretrizes curriculares, dos planos de trabalho docente, que são importantes para uma organização do estudo, mas que muitas vezes a gente acaba deixando o principal, que eu acredito enquanto profissional, que é a história como algo que venha a contribuir, que venha a fomentar uma consciência histórica nesse aluno, ou seja, que essa aula fique para a vida inteira dele, né? Que isso siga com ele. Claro que os aportes teóricos estão no texto, como vocês podem ver, nos textos que foram apontados para a leitura, do Jorne Hansen, principalmente,
e do Paulo Freire, né? Essa ideia de uma educação que não seja opressiva, mas sim libertadora, que seja uma educação que transforme realmente amanhã ou depois, no futuro próximo, esses alunos tenham condições de, de desenvolver melhor suas habilidades, que todos eles eu acredito que têm. Bom, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu penso é a própria divisão ou a forma como são divididos os conteúdos de história, né? Você pega ali no ensino, por exemplo, eu que trabalho com os sextos anos, os anos iniciais do ensino fundamental, no primeiro momento você já tem que trabalhar o conceito de civilizações antigas e a formação da Mesopotâmia. Então, eu acredito que muitas vezes até eu mesmo não estou preparado para trabalhar com esse conteúdo de uma forma lúdica, que essa criança possa vir a entender o objetivo do capítulo, o objetivo do conteúdo, né? Então, acho que seriam coisas a ser repensadas. Eu entendo, é claro, que o professor tem uma certa liberdade, né? Uma ampla leque de possibilidades para trabalhar, mas eu também entendo que essa carga e essa organização do Estado, ela acaba de certa forma nos condicionando a algumas questões que não tem como a gente escapar, né? Outra questão que é importante, que foi muito discutido no nosso trabalho, que vocês vão estar acompanhando também nos textos introdutórios, principalmente do Felipe Arrier, que demonstra a questão da história, a forma como a história foi moldando o termo da infância e do que seria essa infância, né? A gente perceber muito assim paradigmas antigos, tradicionais, paradigmas, preconceitos, não diria preconceitos, paradoxos, né? Arcaicos, no sentido de que a criança então é um aluno, a escola tem que ensinar, serve só para ensinar o conteúdo programático estabelecido, né? E a família então seria a parte da educação. Isso aí já está ultrapassado desde o século XIX, né? Se a gente for entrar numa discussão mais aprofundada, a gente tem que entender o quê? Que a escola, ela é sim, é o agente transformador. Se o aluno chega na escola e ele sai igual ou pior do que ele chegou no estabelecimento de ensino, onde ele passa hoje em dia a sua maior parte do dia, a escola não fez o seu papel direito, a escola não foi coerente, né? Não fez o seu papel transformador. Eu entendo que a escola é sim um lugar de papel transformador, né? Ele é um agente, ele é o principal momento onde essa criança pode ser melhor trabalhada e desenvolvida. Tá, e quais são as questões então que nos impedem disso, né? Primeiramente, esses preconceitos de muitos colegas professores e de muitas que veio sendo reforçado a cada momento, até mesmo por políticas públicas do estado do Paraná, no sentido de que a escola é um lugar da ciência, de aprender, e os professores têm que tratar os alunos apenas o ensinar, né? Então isso, de certa forma, distancia e gera que eu poderia dizer como um clima de hostilidade em relação aos alunos, né? Em relação às crianças, né? Primeiramente, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que a criança é a criança está na escola, a criança também tem o direito de aprender com qualidade, brincar e mais do que isso, ela também é um ser ativo, ela é um protagonista, não é porque ela é criança que ela não existe, ela é um ser. Então eu acho que falta um pouco o quê? Nos capacitarmos nesse sentido. Então é por isso que eu resolvi fazer esse curso à distância, né? Que na verdade eu não sou um especialista na área, mas já é um começo para a gente refletir sobre questões que eu acredito e tenho certeza que nos interferem em vocês também, a nossa prática diária do ensino, né? Que são questões que estão assim, às vezes mascaradas, às vezes encobertas por outras questões, mas a gente tem que perceber o seguinte:
a gente tem que começar de algum lugar, né? Então o que a gente pode fazer? A gente tem que, primeiro de tudo, resgatar o conceito de criança. Foi nesse sentido que eu preparei o trabalho, e eu comecei por coisas que crianças particularmente gostam, né, que são os quadrinhos, né, as histórias em quadrinhos. Então, no primeiro momento eu olhava para os livros didáticos, eu olhava para a lousa, enfim, olhava para o meu aluno e via ali um certo soninho, uma certa canseira do mesmo, e mais do que isso, ainda tinham que ficar quietos, né, por causa do próprio funcionamento, organização da escola. A escola hoje atualmente está com mais ou menos 30, 35 alunos por sala, né? Cada uma delas é um indivíduo, cada uma delas é uma criança, tá? Então o desafio é dobrado. Por isso que eu iniciei então pensando em levá-los para a biblioteca para fazer leitura de quadrinhos, quadrinhos no geral, né? Sem estabelecer temas, sem estabelecer limites, apenas tendo um cuidado no sentido de que sejam quadrinhos voltados para o público infantil. E acho que esse é um dos grandes alertas que a gente tem que fazer, né? Hoje em dia a gente tem uma produção muito rica de quadrinhos, e esses quadrinhos, através dos programas do PNDL, Biblioteca na Escola, né, estão chegando também às bibliotecas, né, essas obras, principalmente de autores nacionais. Mas o professor tem que ter o quê? Um cuidado ao trabalhar com eles. Bom, eu acredito que, como uma introdução, a gente vai fazer as leituras agora e responder os questionários, as atividades. Eu acho que eu tenho para falar por enquanto isso. Agradeço a atenção de todos vocês e eu acredito que vai ser uma boa experiência. Muito obrigado. Tchau.